Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, no começo do nosso trabalho, a gente estava começando aqui pelo YouTube, lá em 2014, nós fizemos muitos vídeos para despertar as pessoas e informar o que de fato era o Natal, o que era o Papai Noel. E graças a Deus conseguimos acordar muitas pessoas que inclusive nos seguem até os dias de hoje. Para você que é novato, chegou agora, procure esses vídeos. Alguns ainda estão disponíveis. Nós mostrávamos, por exemplo, que o Natal ele nunca foi cristão. Ali, como eles dizem, não é o nascimento de Cristo, não foi o dia que Cristo nasceu. Acredita-se que é mais ou menos ali pelo começo do ano, terceiro ou quarto mês. Mesmo assim, eles colocaram na cabeça que nessa data, finalzinho do ano, é a data certa para se comemorar o aniversário de Cristo, o nascimento dele. Convenceram as pessoas que colocar uma árvore e encher essa árvore de presentes era uma coisa familiar, era uma coisa cristã. Em cima, inclusive, da árvore tem uma estrela que para muitos ela representa a estrela que guiava José e Maria e os três reis magos para que finalmente Cristo pudesse nascer. Mas isso tudo é mentira. O que aquela estrela realmente representa é um deus pagão, filho de Semíramis. Ele perdeu a vida na floresta, era um simples mortal, mas todos acreditavam que ele era um deus. E encontraram ele já em decomposição embaixo de uma árvore dessa, um pinheiro. A mãe dele, que era casada com ele, olha só o tipo de gente que era, a própria mãe casada com ele. Então ela disse ao povo: olha, Tammuz voltou ao céu, virou sol e voltou ao céu. E as pessoas obviamente acreditaram. E a partir dali elas começaram a levar oferendas e colocar embaixo desse tipo de árvore, sempre naquela época do ano. Com o tempo, eles foram evoluindo essa tradição e levando o pinheiro para dentro de casa, para que assim tivessem a proteção desse Deus tão poderoso nas suas próprias casas. E colocava-se ali os presentes, as oferendas. Depois começou-se a trocar essas oferendas. E assim você tem o Natal que é hoje. Obviamente, com as pessoas despertando para o cristianismo, e de fato mudou esse mundo, tornou o mundo melhor. Hoje, se tem algum respeito, se existe alguma lei que protege o cidadão, ela tem base cristã. Antes, no tempo que a agenda progressista é quem mandava, e ela está voltando, não tem nada de moderno nisso. É a agenda progressista, não, é um retorno aos costumes pagãos. Na época deles, eles faziam simplesmente o que eles mandavam. As pessoas não eram iguais, uns mandavam mais do que os outros, é o que você está vendo agora. Já tem um tipo de gente que pode dizer o que quiser, pode escarnecer a religião dos outros, mas se você criticar o comportamento deles, você já vai preso. Então veja bem o que é que está acontecendo com o mundo e ninguém está percebendo. O próprio Papai Noel também nunca passou de uma representação do comércio. Nada mais do que isso, incentiva as pessoas, nossa, o bom velhinho, o bom pai, né? Tem que dar presentes, mesmo que esse pai esteja endividado, mesmo que esse pai se esforce o ano todo, se ele não conseguir dar um bom presente ao filho que ele quer, ele é um mau pai, ele é um monstrinho, um glitch, né? Como esse monstrinho feio aí que você está vendo. As pessoas foram doutrinadas desde criança. Se você pegar nós adultos hoje, com 35, 37, 40 anos, você pergunta, olha, quantos filmes, quantos desenhos o senhor assistiu aí, mostrando o Natal como a coisa mais bela do mundo. A mídia se esforçou muito para colocar esse feriado no todo. O que eles podiam usar de filmes, de desenhos animados e etc, etc, eles o fizeram. E hoje a verdade é que, mesmo a pessoa sendo cristã, quando ela não participa dessa comemoração pagã, ela acaba se sentindo um pouco mal, um pouco anti-família. O Natal representa isso. Só que tudo acaba voltando, meu irmão, para o que originalmente ele é. Por exemplo, nós viemos do pó e ao pó retornaremos. Então o Natal, como ele nunca homenageou a Deus, ao seu Filho, que deu a vida por todos nós, agora está começando a revelar isso. Na Noruega, tem uma matéria que o G1 aqui está comemorando, vários inscritos mandaram essa mesma matéria, eu quero agradecer a todos, não vou citar o nome porque realmente foi muitos, afinal está chegando o Natal e as pessoas vê os ataques que eles estão fazendo. É uma matéria que está no G1, a gente já vai ver ela, mas só para você ter noção do que está acontecendo, eu quero que você veja essa imagem, que uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Preste atenção nessa imagem e me diga o que você sentiu, meu irmão. Pois é, meu irmão, tenho certeza que muitos se embrulharam o estômago. A ideia é de fato ofender, da forma que for possível, toda a família, a moral e os bons costumes. A matéria aqui, como você está vendo na print, está escrito: Papai Noel tem relacionamento, né,
não vou dizer essa palavra porque eles podem dizer ou não, em propaganda dos Correios da Noruega. Vídeo marca 50 anos do fim da lei que proibia relações entre pessoas do mesmo gênero. Campanhas anteriores da empresa colocaram carteiros no nascimento de Jesus e já brincaram com Donald Trump. Uma matéria muito recente de 24/11/2021. Eu me recuso a ler, meus irmãos, porque eles colocam isso aqui como se fosse uma comemoração a uma vitória e etc, etc. O que você tem que entender, meus irmãos, é que como países que eram de fato conservadores, preservavam a moral, os bons costumes, a família verdadeira, por que é que esses países hoje estão passando para isso? É o que os liberais querem para o nosso país hoje. As críticas deles não é pelos aumentos abusivos, não é porque o povo que é dono do combustível paga mais caro por ele do que quem compra lá de fora. Não, a crítica dos caras é porque privatizou pouco. Era para entregar mais. Eles querem mais empresas estrangeiras aqui dentro. Em momento nenhum esses caras falam em fortalecer o pequeno, em ajudar o comerciante, não. É liberar tudo para os de fora, vir esmagar os que estão aqui dentro. Porque é exatamente isso que eles querem. Você vê que quanto mais se paga, como o Dr. Enéas dizia, mais se deve. É óbvio, se você perde as suas fontes de renda, esses mesmos caras que têm a nossa dívida, que vivem de juro, você sabe, se você emprestar dinheiro, né, a juro, você é um criminoso. Agiotismo no Brasil é crime. Porém, o nosso país todo sofre com os agiotas internacionais e é um negócio legal. O presidente pode a qualquer momento pedir uma auditoria dessa dívida pública e você já vê por aí a incoerência, né? O cara diz que a gestão passada era desonesta e ele assume o governo e aceita todos os contratos firmados por essa gestão que ele mesmo disse que era desonesta. Então me diga, meus irmãos, se isso aqui não é uma falha, eu não entendo. Nenhum país que hoje é potência, como mostra o livro de Adriano Benayon, cresceu de fato se submetendo aos interesses internacionais. Ora, se eu vou negociar com alguém, é óbvio que eu estou visando o meu lucro. Eu estou visando o meu próprio desenvolvimento e não dos outros. Mas no Brasil se colocou isso e falar contra isso já chama de socialista, ditador, fascista e etc, etc. Enéas levava o nome de fascista o tempo todo. Mas o que acontece na prática, meus irmãos, é um empobrecimento do país e isso aqui que você está vendo. Coisas que o país, se tivesse condição financeira, se fosse um país com economia forte, jamais permitiria. Começa a baixar a cabeça e de fato colocar o rabo entre as pernas e fazer o que as grandes companhias querem. Isso é o globalismo. Veja que não é feito só no Brasil, não é feito só na Noruega, vai ser feito em todos os países. Porque antes, meus irmãos, a disputa era por terra, era um lugar melhor para viver. Então quando existiam as tretas, um país, um povo, uma cidade invadia a outra. Ali é melhor da gente morar, vamos lá, a gente passa a espada em todos e fica morando lá. Era assim que acontecia. O rei Davi, a sua maior conquista foi a sua cidade. Você vê isso inclusive na Bíblia. Se você ler lá a história do rei Davi, você vai ver. A disputa era para isso. Mudar para lugares que tinham água perto, a cidade era bem protegida, dava visão ao que vinha ao redor, tinha bons campos para colheita. Tudo isso contava e era motivo de treta. Já hoje, meus irmãos, não. Tem a tecnologia que pode facilitar a vida de muitos. Então a disputa é por poder econômico. Quando um país é invadido hoje, o que é quebrado é o monopólio, as empresas nacionais daquele país, os bancos cortam logo qualquer financiamento que tem. O Brasil é uma grande prova disso. Cadê a Arapuã? Cadê a Gungel? Todas faliram. Todas as grandes empresas nacionais, elas faliram. Porque elas são boicotadas pelo próprio governo, para que as de fora possam vir e assumir a posição que elas tinham. Então por isso é que você não vê os nossos empresários nacionais começar ali com uma vendinha, depois crescer, comprar um mercado, depois uma rede de supermercados e depois se tornar internacional. Isso não acontece, porque nós boicotamos eles. E aí abrimos espaço para acontecer exatamente isso aqui. Não me surpreende que o Papai Noel faça esse ato aí, que você viu um cara mal acabado, dois velhos, se passando para uma coisa dessa. Uma hora da vida que a gente já está pensando é no que fez de errado. Mas eles fazem questão de fazer isso para atacar todas as famílias que hoje têm que se submeter e que, se der uma opinião contrária, vão ser criminalizados, como acontece aqui no Brasil. Foi democrático essa decisão no Brasil? Não. Não conseguiram fazer isso através dos nossos legisladores, então usaram o Supremo, que hoje já se tornou um império. Os imperadores são eles, os 11. Todo mundo está fazendo vista grossa, sabe que os nossos políticos são corruptos de fato e querem colocar mais pessoas que já fazem parte do sistema. Lula, Bolsonaro,
Sérgio Moro, que não perde uma oportunidade de deixar claro que a intenção dele é se submeter de fato aos interesses internacionais, acreditando nessa fábula. Não, vamos permitir que o mercado invista aqui e a gente vai crescer desse jeito. Quem entra, como o Dr. Ené já comprovou isso, quem entra quer levar, não trazer. Então tudo isso que acontece era simples de a gente impedir, de a gente fazer alguma coisa. Mas não será feito por causa da gadificação do próprio gado. Cada dia mais arrogante, infelizmente é isso. Temos cabos eleitorais agora de todos os lados. Quem a gente menos espera, quando você vai ver, tá no meio de um partido, tá sendo cabo eleitoral de alguém. Davi, mas você também já falou do cabo Daciolo. Já falei. Mas hoje mesmo, meu irmão, até agora, vejo o cara totalmente despreparado. Sempre que ele tem uma oportunidade, em pessoas que têm influência, ele, em vez de falar das suas ideias para o governo, quem seria seu ministro, qual é o seu plano econômico, ele vai dar uma de pastor. Tem a hora de fazer isso, engrandecer Deus. Mas você tem que ir vencendo uma vitória de cada vez para vencer a grande treta. Mas o cara não. Então você vê um certo desequilíbrio no cabo Daciolo. E eu não sou puxa-saco de ninguém, eu falo a verdade. Se achar ruim, ache. Se continuar assim, ele não vai ter nem metade dos votos que teve. Que ele foi impulsionado, a verdade é essa, por muitos canais como o nosso. Mas já hoje, meus irmãos, agindo desse jeito, por exemplo, agora, que a gente sabe que o grande problema da nação está sendo esses preços altos. Com os preços altos desse jeito, cobrando PPI, até o próprio Bolsonaro já falou em tirar essa política, né? Tá chegando a eleição. E ele sabe que o problema é esse. Ele já falou, não, é o ICMS, é isso, é aquilo. Ele sabe que o problema é o PPI. É só tirar isso e o preço baixa. E Cabo Daciolo tem falado o quê? Não, tem que dar auxílio emergencial. E você, meu irmão, que já tá desperto, sabe que não existe almoço grátis. Se o governo te der alguma coisa, ele vai colher o dobro, o triplo disso que ele te deu. Ele não te dá nada, na verdade. Um exemplo simples, como eu gosto de fazer, para quem é lá de nós, não entende bem. Imagine que a farinha é R$1, o quilo de farinha é R$1, e você diz, Davi, você é o governo e você tem que me ajudar a comprar esse quilo de farinha. Eu não consigo pagar R$1. Eu digo, beleza, eu vou dar metade, toma aqui 50 centavos. Aí você, opa, o governo me ajudou, ele deu 50 centavos. Aí o governo vai, taxa o cara da farinha, aumenta o imposto do cara da farinha, e agora ela passa a custar R$1,50, R$2. Quer dizer, o que eu te dei, eu tomei de volta, em dobro, em alguns casos. Então é isso, não adianta querer dar o peixe na boca do cidadão. Adianta você dar a vara para ele pescar, ensinar como se pesca e toma aqui a vara, vá pescar o seu. Então não posso dizer que isso é uma atitude sábia, é um fanatismo. Hora de fazer caridade, hora de ganhar dinheiro, hora de ir pra luta. Então quem é seu candidato hoje, Davi? Nenhum. Sinceramente nenhum, família, nenhum. Em momento nenhum vou dizer aqui pra vocês, olha, votem em fulano. Não vou, família, não vou. Nenhum desses caras aí tem futuro. O que era bom é que todo mundo não fosse votar, mas o povo vai, vocês sabem. Segundo turno aí, no máximo a gente vai ter um Moro ou Lula e Bolsonaro. É isso aí que o gado vai trazer pra gente. E nessa hora, infelizmente, a gente vai ter que se levantar. Porque cada um tem seus detalhes. É terrível, meus irmãos, a nossa situação, a nossa realidade. Então, meu irmão, você que viu essa cena aí, que tá vendo essa cena aí, vá se acostumando. Ainda agora, você medindo as palavras, você ainda pode comentar que não concorda. Mas daqui a pouquinho, você vai ser preso por discordar. Deixa só criarem o famoso e querido por eles metaverso, que vai unir aí a sua pontuação social, certo? Que vai unir aí o dinheiro, que vai unir aí política. Você vai poder também ganhar dinheiro ali, se relacionar com as pessoas. Deixa você estar com essa pontuação baixa para você ver uma coisa. Ô Davi, como é que essa pontuação vai baixar? Você, por exemplo, dizendo que não concorda. Olha, eu não concordei com isso aí que fizeram com o Papai Noel. Eu sei que ele é uma coisa criada para ganhar dinheiro, mas hoje ele representa a família e tal. Pois é, você não concorda não? Menos ponto para você. O amigo aqui concorda, eu vou dar mais ponto para ele. Ele vai ter oportunidades que você jamais terá. E aí, meu irmão, você vai continuar tendo coragem, você com responsabilidades em cima das costas, de continuar sendo contra? Ou você vai guardar para você mesmo a sua opinião, como a gente já faz, por exemplo, numa blitz? Quem de nós, de fato, sendo sincero, gosta quando a gente vê um cidadão trabalhador, como eu vejo aqui, de frente à garagem, eu vejo o tempo todo. Cidadão trabalhador, vindo com seus lanchinhos, pastel, coxinha, suco de uva, e aí os policiais param o cara, tá atrasado, a gente vai levar a moto. E o cara se ajoelha, chora, pede que não façam isso, que é com essa motinha que ele ganha o pão dos filhos e da esposa, e os caras levam. De fato, a gente concorda com isso ou nós achamos uma covardia e se pudéssemos agir, agiríamos? A verdade é essa, meus irmãos.
A gente sabe o que a gente sente no coração, mas nós somos covardes e ignoramos. O sistema tem nos estrangulado o máximo possível e nós fazemos que não percebemos, meus irmãos. A verdade é essa. Então, por conta dessa covardia, da omissão da nossa geração, que nem sequer quer entender, você pelo menos que está nesse canal, você tenta entender essas coisas. Você se informa, mas nós somos minoria. Basta você fazer temas mais específicos que você vê que o povo não está muito interessado. Quanto mais for fantástica a informação e der uma acrescentada de algumas ilusões, né? Coisas para fazer sentir emoção, mais o vídeo bomba. Então, por conta desse comportamento, essa é a nossa realidade e é merecida, meus irmãos. A verdade tem que ser dita. Enfim, eu gostaria de saber a tua opinião. Deixa aí os teus comentários, tá certo, meu querido irmão? A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Lembrando, os 2 produtos lá do Astra Christine, tá aí na descrição do vídeo. Você comprando um ou outro, você ganha de 1 a 3 números para participar do sorteio desse carro, tá certo? Se não quiser o carro, pode ser o valor dele. Fiquem todos com Deus, meus queridos irmãos. Um abraço e fui!